Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Estilo Sem Filtro comigo, Gabi Correia. Mais uma vez quero falar para vocês rapidinho do meu look. Esse aqui é um macacão maravilhoso lá da minha parceira Mari Boutique, minha patrocinadora aqui, né, dos meus looks maravilhosos para vocês, tá? Vamos bater um papo super descontraído. Hoje eu tenho uma convidada maravilhosa. Fiz uma enquete, inclusive, no meu Instagram, para ver se a mulherada adivinhava aí o que a gente ia estar falando no dia de hoje, né? O que era o nosso assunto. Tem algumas pautas aqui que o pessoal já me encaminhou ali no Instagram, mas eu vou primeiro, é claro, apresentar a Ana Paula Soares Garcia, então, que está aqui comigo hoje. Um prazer, Ana Paula, te receber aqui no estúdio. Prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, né? Maravilhosa. A Ana Paula, ela é sexóloga e terapeuta integrativa de alto impacto, tá? E hoje a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre a Ana Paula. Vou pedir para que ela conte um pouco aí da história dela, da função, né, da profissão dela que ela desempenha, que tem aí com certeza muitas, a gente quer saber, né, sobre o que se trata, e levar sempre para você que está aí do outro ladinho da tela nos assistindo, mais informação, qualidade de vida e, é claro, aquela alegria, porque sim, é um papo bem descontraído, bem alegre, tá? A gente vai então conversar contigo, Ana Paula, me conta mais aí, como é que começou, como que foi o começo aí da tua carreira? Então, Gabi, a minha vida começou no magistério, sou professora formada e hoje aposentada, trabalhei 32 anos no magistério, tanto na rede privada como na rede pública. E aí, quando estava chegando perto da aposentadoria, aí fica aquela pergunta que muita gente diz, né? O que eu vou fazer? Ah, vou ficar parada? Sim, a gente merece também tempo para ficar parado, descansando. Mas eu sempre gostei de estudar. E unindo o meu tempo de chegada de aposentadoria, o tempo que teve da pandemia também, cada vez essa necessidade de estudar se tornou mais forte e eu realmente voltei a seguir os meus estudos. E então fiz uma formação na área de sexologia pela FASEX, que é uma instituição de Minas Gerais, numa cidadezinha bem pequenininha chamada Coromandel. E a minha professora maravilhosa foi a Sara Martins. Eu gosto sempre de dizer isso porque algumas pessoas foram divisores de águas na minha vida, sabe? Sim. E a Sara foi uma delas, assim como alguns médicos também, nós, dentro dessa formação, a gente teve aula com muitos profissionais. Não foi apenas um profissional, foi um profissional. Nós tivemos aula com urologista, nós tivemos aulas com ginecologistas, nós tivemos aulas com N profissionais, assim, tanto na área do psicodrama. Então, é uma formação muito interessante. E, terminando a formação, aí fica aquela pergunta assim, bom, eu vou trabalhar com sexologia e, obviamente, com relacionamentos, né, com casais, basicamente. Mas e quando chegar as pessoas com outras demandas, né? Então, isso fez também com que eu buscasse a terapia de alto impacto, que o objetivo é ser focada e breve. Então, muita gente diz assim, o que é focado, né? Focado porque a gente tem a queixa do cliente e, a partir dessa queixa, a gente já procura ir trabalhando de uma forma, eu procuro ir trabalhando de uma forma que tenha uma resolução rápida. Então, por isso que ela é focada e breve. Uhum. Porque, normalmente, eu venho, né, de terapia, óbvio, né, que bom que todo mundo possa fazer. Terapia, né? É algo que é para a vida, né? Assim, vida. Como ajuda, né? Como ajuda, como facilita. Por quê? Porque, às vezes, a gente acha que conversar com um amigo é maravilhoso, mas esse amigo tem as suas vivências, tem as suas interpretações da vida. E um profissional, ele fica o mais isento possível, né? A gente tem que ser o mais isento possível. Nós não temos que emitir julgamento, né? Nós não temos que dizer para a pessoa o que nós pensamos. Muito pelo contrário, nós temos que fazer com que a pessoa compreenda o que muitas vezes ela entende pelo processo, porque muitas vezes ela não sabe. Porque uma coisa é o racional e a outra é o emocional. E é assim, ó, louvável quando se vê a diferença de uma pessoa tomar consciência daquilo que ela não percebia, que era um comportamento repetitivo, mas que ela fazia automaticamente. Sem se dar conta. Muitas vezes
fazendo com que a vida dela ficasse totalmente disfuncional. Por quê? Porque é emoção. É a interpretação que se tem. E essa interpretação ela se dá lá no período que a gente chama de período de molde, que é do nascimento até 5, 6 anos, 7 anos de idade. A gente tem um período de molde de construção. E a gente se forma, né? Nós formamos 5 traços de caráter, que eu também trabalho com essa área muito fortemente, é uma ferramenta que é a leitura corporal. Então, eu olho para ti, eu sei alguns dos teus comportamentos a partir do teu corpo e das tuas dinâmicas, e isso facilita bastante. Então, por isso a terapia ser focada e breve. Porque quando eu recebo o cliente, eu trabalho online, mas no momento que abre a câmera, os movimentos que ele está fazendo já estão me dizendo muito de quem ele é. Que legal. Não vou me arriscar, tá? Vocês pensam que eu vou perguntar. Não vou me arriscar a ver o que a Isabel vê de mim no off. Depois no off eu vou perguntar para ela aqui. A Isabel Ana não. Paula. A Ana Paula. Eu vou perguntar depois aqui no off para Ana Paula o que ela vê de mim, tá, gurias? Depois eu conto. Se for bom, eu conto. Mas isso é muito interessante, né, Ana Paula? A gente tem esse estudo aprofundado e eu acho que é um tema bem legal, que nem eu falei hoje no Instagram, comentei antes de vir para gravar, que era um tema legal e que às vezes tem muita polêmica em volta disso, né? Bastante. Tem muita polêmica e eu acho que também tem muito da gente não conhecer, exatamente, às vezes por não conhecer. Exato. Que nem eu te falei, né? Eu digo, sobre o assunto não domino. Então eu gosto muito de trazer pessoas aqui que tenham assuntos diversos, que a gente pode estar tratando junto, e aí a gente acaba descobrindo também o que é, como que funciona, sim, como que não sim. é. Vamos falar um pouquinho aí dessa diversidade que eu acho que talvez uma profissional como tu, sexóloga e terapeuta integrativa, o que ela passa, né? Da tua vivência que tu tem aí, da tua experiência. Conta para nós mais um pouquinho sobre como são os atendimentos. Os meus atendimentos, como eu disse, são online e até existe, não vou usar a palavra preconceito, mas existe assim uma certa restrição, principalmente aqui em Rio Grande, né? Sim. Que é um município pequeno, as pessoas gostam desse olho no olho, mas é sempre bom dizer que o online é olho no olho. E com a oportunidade de não ter que sair correndo muitas vezes. Eu mesma, como eu disse, passei por mais de um terapeuta e às vezes muitas vezes sai correndo do trabalho, chega ofegante no consultório, né? E até entrar num processo para poder ser trabalhado já terminou até o horário terapêutico. Verdade. Enquanto que o online, muitas vezes eu vou fazer uma programação e eu vou estar ali disponível para aquele processo. Né? Eu vou estar disponível para conversar com aquele profissional que vai estar ali única e exclusivamente para mim naquele horário. E eu para ele. E isso faz a diferença também para ter esse contato mais direto, que ele seja, que aí tu vai na raiz, como Exato. Se fosse na raiz do problema, Exatamente. Consegue atingir a raiz do problema. E o online facilita porque é em qualquer lugar, né? Então, eu já atendi pessoas em Portugal, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, e no Mato Grosso bastante até, porque nós tínhamos um grupo de mulheres e nós conversávamos muito e a partir disso também surgiram alguns clientes, né, em potencial. E isso fez com que cada vez mais eu me apaixonasse pelo online. Por quê? Porque a diversidade também faz diferença, né? Verdade. Quer dizer, no momento que tu atende só no teu município, fica uma coisa muito restrita da realidade do local. E quando a gente atende em outros lugares, tu consegue ter uma outra visão. Tem uma visão muito mais ampla. Não contando, claro, jamais a gente vai ser indiscreto a esse ponto, mas de trazer assim, o que mais casos mais parecidos tu viu? Existe uma semelhança entre casos, por exemplo, mas ser humano é ser humano em qualquer lugar, né? Embora ele tenha as suas culturas, e as culturas fazem diferença, né, em alguns pontos, e em relação à sexualidade bastante, porque nós temos muitas crenças, e as crenças são culturais. Então, aliás, as crenças muitas vezes nos levam à maioria das disfunções e inadequações sexuais. Então, muitas vezes vai começar a atender um casal, ou até individual, e vai esbarrar numa crença, numa voz familiar,
né? A gente trabalha muito, vou falar a gente, nós trabalhamos muito, né, dentro da terapia sistêmica com essas vozes familiares. E eu tive uma experiência assim que me deixou muito feliz. Claro, não vou contar o fato, mas eu lembro que a pessoa só fez um comentário de um processo que tinha passado e eu só fiz uma pergunta e disse assim, a tua mãe te dizia isso, isso e isso? E quando eu fiz essa pergunta para ela, ela disse assim, gente, acabou, eu entendi o que aconteceu comigo. Porque, e aí, quando a gente escuta isso, né, eu entendi o que aconteceu comigo, ainda não teve processo terapêutico. Porque não é o entender, né, Gabi? Sim. É o sentir. É o sentir. Porque quando eu entendo, eu saio daqui, e isso acontece muito nas terapias, né, com alguns dos traços, como eu te disse, de caráter, que a pessoa está querendo esconder até do terapeuta a sua verdadeira dor. Ainda não dei conta de contar. Ainda não dei conta de confiar nesse profissional para contar. Então ele fica te contando uma coisa, por isso que eu gosto tanto da leitura corporal, porque ele está me contando uma coisa e o corpo dele está me dizendo outra. A dinâmica dele está me dizendo outra. Uma palavra ou outra está me dizendo outra. Então quando alguém me diz assim, agora eu entendi, eu vou dizer que ele só trouxe para o córtex cerebral, né? Ele só pensou a respeito. Por quê? Porque ele vai ter que sentir. E muitas vezes ele vai ter que chorar. Ele vai ter que fazer um processo para colocar a raiva para fora. Aí sim, aí começou um processo de cura. Porque enquanto ficou só no entendi, funciona? Já começou um processo de consciência. Mas a verdade é que, essa pessoa vai para casa, vai começar a fazer uns movimentos porque ela entendeu, mas ela vai ter um gatilho. Verdade, isso, né? A gente vê assim, embora aqui não seja profissional, longe disso, mas a gente acompanha às vezes e... aí ela vai ter um gatilho, aí naquele gatilho ela se deu conta que ela não está tratada ainda, porque ela voltou a repetir aquele processo. E aí eu vou te dizer assim, Ana Paula, tu fizeste tantas terapias, tu vai me perguntar assim, tu fizeste tantas terapias e aí tu não tens gatilho? Tenho, e vou continuar tendo sempre. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo vivendo enfrentamentos. Qual é a diferença de quando a gente se sente mais tratada, mais curada? É que quando chega o enfrentamento eu me dou conta, isso aqui eu já vivi. Agora eu escolho. Se eu seguir por esse caminho, eu sei qual vai ser o resultado, pelo menos uma previsão do resultado, que poderá ser positivo ou negativo. Sim. Se for positivo, é em frente, né? Se for negativo, a gente começa já a botar o pezinho no freio. Então... É aí que a terapia se torna tão encantadora, porque eu tomo propriedade do meu corpo, da minha mente e do meu coração, porque eu trago para cá, porque enquanto eu trago para cá, eu até posso te enganar, como eu já fiz como paciente, como cliente. Tá tudo bem, né? Tá, maravilhoso, tô sorrindo, né? Por dentro, não tem coisa nenhuma de... passando bem, não estás bem. Mas, ou então, aquele processo terapêutico que vai, e é uma sessão, e é 2, é 3, e é 20, é 30, e são 3 meses, 4 meses, 5 meses. Aí a gente chega lá e diz, eu nem sei se eu quero ir lá. Eu vou sentar para contar a minha semana. Tá, tudo bem, vale, muito, muito válido a gente poder ter um profissional para a gente se abrir. Mas, eu queria que terminasse, eu queria me ver tendo movimentos diferentes. Então, esse processo me encantou mais, foi exatamente isso. Por quê? Porque dia após dia, misturando técnicas e misturando, inclusive, linhas de atendimento, né? Porque, por exemplo, eu te digo assim, a Ana Paula é uma terapeuta sistêmica? Sim. É cognitivo-comportamental? Também. Por quê? Porque primeiro tu vai trazer para a consciência, depois tu vai tomar tuas decisões e depois tu vai fazer movimentos. E quando tu faz movimento, tu vai precisar ter comportamentos. E aí tu vai dizer assim, um de cada vez, passo a passo? Nem sempre. Às vezes as coisas acontecem juntas, né?
Quando eu fiz o podcast agora com a Tainã, ainda falei para ela, o corpo molda a mente e a mente molda o corpo. Sim. Né? Então, a Gabi, eu disse assim, eu sei muitas coisas a partir dos teus movimentos e a partir do teu corpo. Mas quero dizer que a Gabi vai estar sempre assim? Não. A vida é contínua, né? Nós estamos num processo sempre de transformação. Então, vai ter algumas coisas que vão permanecer? Sim, é da nossa formação. Mas vai ter outras que eu vou modificar. E o meu corpo acompanha. E tu conhecendo, acredito que fique muito mais fácil. Exatamente. Tu te conhecendo para poder fazer aquela mudança, trocar hábitos e trocar movimentos que nem tu falou para nós. Então, né? por que o integrativo hoje na minha vida, né? Porque eu passei por vários processos. Né? Eu tenho 54 anos e quando surgiu o meu processo de climatério, eu não tinha esse conhecimento, assim como muitas mulheres não têm. E hoje no meu Instagram eu passo muitas vezes divulgando, inclusive repostando médicos, né? Porque eu não sou médica, então eu muitas vezes não me credencio estar falando nesse lugar de fala. Então eu prefiro até repostar porque os médicos estão falando. E eu vou ter que interromper a Ana Paula, porque nós vamos para os comerciais, já a gente está de volta, porque eu quero ouvir mais. Tô assim, hoje vocês estão vendo, estou falando menos, porque estou encantada com o assunto dela aqui, e acho que é de suma importância aí para todas nós mulheres. A gente tem mais coisa para falar para vocês sobre mulheres, sobre esse mês aí tão importante, então fica ligadinho, daqui a pouquinho a gente está de volta, é rapidinho os comerciais e a gente já volta aqui no Estilo Sem Filtro com Gabi Correia.